Boa tarde a todos, meu nome é Mônica de César. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre a parte de parametrização contábil da folha. No decorrer do ano passado, mais perto do final do ano, nós conseguimos realizar as entregas de todos os relatórios da parte contábil. Por isso, então, hoje eu vou estar demonstrando a melhoria, toda a melhoria que fizemos para executar o novo fechamento da parte contábil. Ok? Sejam todos bem-vindos. Então, a parte contábil, nós temos ela aqui, folha de pagamento, integração contábil. Dentro da integração contábil, nós temos as regras de contabilização, tá? Aqui eu quero fazer um parêntese, reforçar para vocês que nas regras de vencimento, que as regras de vencimento vão da numeração 001 até 9.999, então, elas têm uma numeração específica. Todas as regras de vencimento vão da regra 1 até a regra 9.999. Da 10.000 em diante, são regras de desconto, tá? Então, muito cuidado com esta numeração, tá? Porque nós já pegamos em chamados vencimentos dentro de regras de descontos e descontos associados dentro das regras de vencimento, tá bem? Então, só este parêntese para a gente cuidar que vencimentos somos nas regras de vencimentos e descontos somos nas regras de desconto, tá? Dentro da folha de pagamento e integração contábil, nós temos a parte de gerar a integração contábil. Eu vou demonstrar para todos como faz, que esse é o primeiro passo, é o que vocês executam mensalmente, tá? Então, sempre vai ser do primeiro ao último dia do mês, tá? Essa data de lançamento, ela repete sempre a data do término aqui. A execução fica a critério de cada empresa, tá bem? Então, se vocês precisam do arquivo contábil por estabelecimento, você vai gerar por estabelecimento. Se você precisa do arquivo contábil por empresa, você vai gerar por empresa, tá? Para a conferência especificamente, fica mais fácil nós gerarmos por empresa, tá? E fazer uma conferência consolidada do que ficar conferindo várias vezes por estabelecimento. Então, por exemplo, uma empresa tem 5 estabelecimentos, eu não preciso realizar 5 conferências, eu posso gerar por empresa e realizar a conferência da empresa. Se no total está fechando, então vai fechar por estabelecimento. Mas fica bem a critério se vocês querem a conferência estabelecimento por estabelecimento, empresa por empresa, como vocês acharem melhor, tá? No meu exemplo aqui, eu vou gerar por estabelecimento porque é o que eu tenho na base teste, tá? Então, eu vou executar. Execução em andamento, você deseja acompanhá-la, eu coloco sempre não e eu vou em meus processos aqui, tá? Então, ele vai para a fila de execução aqui, iniciando. Aqui nós temos que cuidar, tá? Para que quando finalize, não tenha nenhuma exceção, mesmo ele dando finalizado. Mais alguns minutinhos aqui. Em andamento. Finalizado. Mesmo finalizado, nós vamos clicar
para verificar se não tem nenhuma exceção. Aqui abre, às vezes, uma aba exceção. Tudo que está nessa exceção, ele não vai contabilizar. Então, a gente tem todos os registros afetados e ele demonstra aqui, se você esqueceu o que foi gerado, ele também demonstra aqui, ó, de 1º de 2025 a 28 de 2 de 2025, o estabelecimento que eu gerei, tá? Vocês vão estar recebendo, eu vou enviar para vocês um novo exportador de arquivo, tá? Então, a gente vai ir em cadastros, integrações, exportadores de arquivo. Vocês já têm os exportadores de vocês, né? O oficial da empresa que você exporta para contabilidade, no modelo do arquivo contábil. Vocês têm um que é esse empresa conferência. Vocês têm um que gera exportação por contrato. E agora eu vou enviar para vocês um que só tem os itens de conferência, tá? Então, vocês vão receber esse arquivo, vocês vão em outras ações, importar rotina. Eu vou escolher aqui onde eu salvei ele, tá? Ele está lá em download para mim. O nome dele é Integração Contábil. Então, ele vai estar com o número 99, tá? Ele vai vir assim demonstrado para vocês, tá? Com o código 00099, integração contábil. Integração contábil e item de conferência. Vocês vão dar 2 cliques aqui e vou colocar lá na ordem, na sequência de vocês, tá? Eu vou alterar aqui para o 2. Então, é uma numeração editável aqui, tá? Vou colocar lá na ordem. Então, se vocês vocês devem ter 1, o 2, o 3, o 4, enfim. Pode ser no 5, independe a numeração que vocês derem ali para ele, tá? Então, se vocês vão conferir por empresa ou por estabelecimento, enfim. Se for já no formato que vocês exportam, que vocês importam para a contabilidade o arquivo, vocês vão pegar e vão em outras ações exportar o arquivo oficial, aproveitar a memória do sistema, porque nesse momento, tudo que eu gerei integração contábil, ela está lá na memória do sistema. Qualquer arquivo aqui, qualquer exportador aqui que eu gerar, tá? Eu estou em outras ações exportando, ó, outras ações exportando arquivo, esses 4 que eu vou exportar aqui, esse é aquele empresa conferência que você já tem, esse por contrato você já tem, esse é o novo, e um modelo de arquivo da empresa que vocês têm específico. Mas eu quero dizer para vocês aqui, é que a memória do sistema é a mesma. Esses 4, independente do formato que eles exportarem, eles têm as mesmas informações, não há diferença, não pode ter um número diferente, não pode ser o total de débito diferente do que está por contrato, de que está neste outro. O arquivo oficial da empresa, como eu aproveitei a mesma memória do sistema, ele vai sair tudo igual, tá? Então, ele exporta lá para os downloads. Eu vou ir aqui nos meus downloads, eu vou pegar essa informação, tá? Então, o arquivo da empresa, no formato de vocês, e esse CSV é o novo, item conferência.csv, item underline conferência, tá? Eu exportei ele aqui, vou abrir para vocês. Só um minuto. Eu vou abrir o Lambda contábil também. E o conferência também. Então, para vocês visualizarem aqui, ele abre desta forma, tá? Sempre procurar salvar em Excel, arquivo, salvar como. Eu vou salvar dentro da onde ele está, tá? Mas
vocês salvam na pasta que vocês trabalham, item conferência, tá? Com a extensão CSV. Pode, às vezes ele fica fora de ordem, então você classifica em ordem de regra. Eu formato aqui e salvo. Então, o que nós vamos fazer? Antes vocês tinham uma planilha, a maioria, né? Alguns clientes que já estão no novo formato, no final do ano aí para cá, as implantações que a gente já realizou para este ano. Então, a maioria de vocês estão ainda com as informações mais antigas, né? Anteriores, assim, onde se usava uma planilha de conferência, tá? Uma planilha onde tinha uma aba para cada conta contábil para a gente conferir. Agora, nós não precisamos mais utilizar aquela planilha. Nós vamos executar, né? Nós vamos fazer essa exportação e conferir cada item deste, tá? Vamos passar para vocês também um manual com o passo a passo de toda a conferência, tá? Ele demonstra aqui tudo isso que eu estou falando para vocês e cada item de conferência com qual relatório que eles fecham, tá? Então, cada um desses itens, eles vão ser, vai dizer aqui com qual relatório fecha, tá? Vai estar tudo demonstrado nesse passo a passo na validação dos itens de conferência. Muito importante a gente ressaltar que nesta relação de itens de conferência, não pode aparecer o 90.600, o 94.100 e o 94.101. Destaquei aqui para vocês que eles não podem aparecer, tá? E expliquei aqui para quando ocorre cada um deles, tá? O link com os documentos estamos adicionando no chat da reunião aqui, tá? Então, esses itens, eles não podem aparecer caso ocorra qualquer um deles para identificar qual é o contrato. Lembra que nós exportamos utilizamos o exportador por contrato. Então, a gente vai abrir ele aqui, vamos salvar em Excel o por contrato. Caso ocorra algum daqueles itens ou vocês precisam verificar especificamente por contrato, vocês salvam esse Excel, esse CSV em Excel, coloca um filtro, classifica em ordem de nome, adiciona um nível em ordem de regra. Eu coloco um congelar painéis parte superior. Então, aqui vai demonstrar toda a contabilização por contrato. Aqui na coluna onde tem regra, nós procuramos, então, 90.600, se tivesse, né, ele demonstraria, eu quero ver todas as provisões por contrato. Então, aqui é só selecionar que ele vai demonstrar. Então, por contrato, esse Lâncto Contábil Contra aqui é para conferência por contrato, tá bem? Então, agora nós vamos seguir conferindo os itens aqui, tá? O 90.100, 90.200, 90.300, 400, depende o que vocês aparecerem para vocês, né? Se tivesse algum problema de somatório aqui, ele teria o 90.600. Então, vocês não precisam conferir o 90.100 ou 90.200 com algum relatório. Nós vamos conferir o 90.500, tá? Eu vou aumentar aqui um pouquinho, o 90.500. Para conferir o item 90.500, que é o líquido de folha, nós vamos ir lá para cadastros, relatórios. Então, aqui tem toda a exibição de todos os registros. Quem tem a exibição do contábil pode selecionar do contábil,
ou quem não tem pode deixar todos e procurar pelo folha de pagamento, né? Então, para conferência, muitos de vocês têm o 990013 ou o IC0013, quiserem editar para esse, eu até coloquei no link, né? Coloquei um resumo da folha por estabelecimento, é igual o FP 0013, porém, aqui neste do contábil, nós temos a opção de pôr empresa ou pôr estabelecimento, que no FP não tem, tá? Então, vou colocar aqui visualizar o resumo da folha. A gente precisa de um resumo da folha. Data inicial e final. No caso, eu botei gerar por estabelecimento, né, para o processo ser mais rápido aqui. Então, ele vai gerar esta informação. Nós vamos para a última página. Eu vou exportar ele em PDF. Eu salvo essa documentação porque a gente precisa enviar para a contabilidade. Se caso vocês não possam enviar analítico, né, imprimir sempre a última folha. Eu salvo com o número do relatório e o nome do relatório. Folha de pagamento, tá? Vou demonstrar aqui para vocês. Então, nós vamos na última página. Eu vou aumentar aqui. Então, depois dos vencimentos, os descontos, nós temos a parte de líquido de folha. Ó, total dos vencimentos, total dos descontos, líquido de folha. Então, essa informação 95.610,70, ela tem que fechar com o meu item de conferência 95.600, o 90.500, 95.617,70. Fechou. Então, vocês podem imprimir essa planilha, esse Excel aqui e ir validando na mão. O importante é que tem que fazer a conferência dos itens com os relatórios, tá? Então, fechou aqui, sendo que deste valor de 95.617,70, 89.957,30 vai cair na conta de salários a pagar e o financeiro tem que fazer esse lançamento e 5.660,40 em Prolabore, tá? Então, após os pagamentos do financeiro, essas duas contas têm que zerar. O próximo item que nós vamos fechar aqui é o 91.200. Total do INSS a recolher, tanto a parte dos funcionários e empresa, elas estão separadas aqui, mas esse item aqui, 91.200, ele é um somatório, tá? Então, nós vamos conferir o item 91.200 com o relatório, vou fechar aqui, FP 0030. Opa, 0031, desculpa. Que é o fechamento para o INSS. É o mesmo que vocês usam para fechar a DCTF web. Então, nós vamos visualizar. Aqui no caso, a empresa 3. Anual é sempre não. Se for em dezembro, a gente vai ter que gerar um com um não e um com um sim por causa do 10º, tá? 02/20/25 e ok. Vou exportar.
Vou aumentar aqui para ficar mais visível. Eu vou na última página. Nós temos, então, saldo a pagar aqui. Na minha base, a gente não tem entrega de social, daí, enfim, não fica... Por isso que tem essa diferença, tá? É uma base teste. E essa base aqui tá com o PIS também, então a maioria não tem, mas enfim. A maioria dos clientes aqui, a gente pega esse total 63.761,53. Vamos tirar o PIS folha 1.258,02 e o IR 16.469,35, pois nós vamos fechar somente o INSS a recolher. Então, deu 46.034,16. Fechou com o que eu vou recolher, o meu contábil está fechando. Próximo item, total de FGTS a recolher, tá? Aqui ele está repetindo, porque no caso aqui não tem 92.000, que é GRRF, não teve nenhuma GRRF, por isso que está o mesmo valor, tá? Se não, é o somatório de 2 itens. Para a conferência do item 92.200, nós vamos emitir este relatório aqui também, o de antes do INSS, né? Nós vamos salvar como. Eu coloco, então, coloca na mesma pasta lá, que é o FT0031 INSS. Esqueci de salvar aqui, INSS. Fecho aqui. Eu vou emitir o FP 0030 para a conferência do FGTS. Visualizo. Posso colocar estabelecimento ou empresa. 03/2025. Anual não. Ok. Exporto. Aqui, ele só tem a principal, ele não tem nenhum rescindido, né? Mas se ele tiver, vocês conhecem melhor do que eu, né? Que vocês fazem sempre, conferem sempre esse relatório. Ele tem uma parte que ele diz o enviado de GRRF mais a multa, então tem que somar para fechar, senão, neste caso aqui, a gente vai considerar 8.649,04. 8.000, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Será que eu modifiquei aqui alguma coisa? No momento, 8.649, deu uma diferença aqui de 8.649,04. 4,06. Então, essa diferença aqui, a gente vai verificar depois, tá bom? Mas, assim, tem que fechar esse enviado com o que está ali no item de conferência, tá bom? Se qualquer diferença, tem que ser apurada. Aqui, no máximo, pode dar diferença de reais, tá? Para conferir, eu exportei ele aqui, né? Eu vou salvar como. Para ver como, então.
E agora nós vamos para o próximo item, depois eu vou verificar essa diferença aqui, tá? Próximo item é o 93.000, IRF a recolher. Esse aqui é uma consulta, que é dentro de cadastros, consultas. Todo mundo tem essa consulta, tá? A gente tem aqui uma exibição do contábil e ele é IC, cálculo de encargos do imposto de renda, tá? Então, vocês visualizam essa consulta, vocês informam a data base do dia 1º ao último dia do mês, tá? E pesquisa. Colocam um estabelecimento, a empresa e pesquisam, tá? Então, esta conferência aqui, esse saldo aqui tem que fechar com o item de conferência aqui, o 93.000, 16.601 com 64. Essa exportação a gente pode visualizar, exportar para o Excel, tá? Ele vai ficar desta maneira assim. Aqui ele vai demonstrar a data de pagamento das folhas. Desta forma, o contador vai saber para quando ficou a DCTF, né? Então, tudo que foi pago dentro do mês 2 vai para o dia 20 do 3, tudo que for pago no mês 3 vai para o dia 20 do 4, enfim, para o mês seguinte. E se você quer conferir, né, para ver por data de pagamento, que não é o caso aqui, para a contabilidade é esse número aqui, tá? Tem aqui a pesquisa também por data de pagamento, tá? E abrindo aqui, a gente consegue ir até nível de funcionário, né? Deixa eu visualizar de novo aqui. Vai abrindo, ele vai demonstrando os funcionários que tiveram recolhimento, ou também nós podemos imprimir todas as informações que ele vai exportar por contrato ou visualizar a impressão de todas as informações também ele vai demonstrar contrato por contrato aqui, tá? Então tem essa salva e envia para contabilidade. Normalmente é essa consulta aqui, salva ela como IRL. Muito bem aqui. Eu acho que eu emiti aqui, a Vanessa me sinalizou aqui. Obrigada, Vanessa, que eu acho que eu emiti o relatório de FGTS do mês 13 e não do mês 2, né? Eu fiquei meio assim, muito obrigada pela ajuda aí. Acho que eu coloquei o mês errado mesmo. Deixa eu pesquisar aqui, vamos ver de novo. 02/20/25, estabelecimento 003. Vamos para o final. 8.653 com 10. Agora sim. Eu realmente coloquei o mês errado. Quem não tem, aqui estou recebendo a pergunta de que quem não tem essa consulta de ser cálculos de encargos e imposto de renda, eu vou estar exportando essa consulta e nós vamos estar anexando também essa consulta no link da reunião, pode ser? Para importar
essa consulta, é só vir aqui, outras ações, importar consulta, selecionar aqui o cálculo dos encargos, a consulta, né? E importar, tá? Então, ele vai, tá vendo que ele deixa a consulta, ele não sobrepõe, ele não contesta. Se eu já existir, ela vai duplicar ali, tá? Perfeito. Então, agora nós conferimos até aqui, que é a parte do IR, tá? Agora, todos esses aqui, esses relatórios, vocês viram que eu usei tudo relatório de folha, né, para conferir. Então, é tudo que vocês já emitiram para o fechamento da folha. Agora, nós vamos emitir os relatórios, então, da parte contábil. Como eu falei para vocês, se caso vocês não tenham a exibição aqui do contábil, não tem problema, tá? Vocês deixam todos e vocês colocam IC. IC aqui, tá? Para a conferência, então, do próximo item, que é o item 94.000, conciliação do adiantamento de férias, nós vamos emitir o relatório IC 0001. Então, nós vamos colocar aqui a mesma seleção da nossa rotina e o mês e o ano. Esse relatório tem tanto analítico quanto sintético. Eu vou emitir sintético porque a gente só envia analítico se precisar, né, conferir se está com diferença, alguma coisa assim, né? Mas, enfim, cada um decide o que envia para o seu contato, tá? Nós vamos conferir aqui, eu vou exportar. Vou salvar como IC 001. Adiantamento de férias, tá? Para identificar, para ficar claro. Então, meu saldo atual aqui, a coluna saldo atual, lembrando que não pode ter diferença nessa última coluna. Nós vamos conferir o saldo atual, 2.747,20. 2.747,20, tá? Fechou 94.000 com o IC 0001. Lembrando que esse relatório, ele traz o saldo atual da conta do adiantamento de férias. O CRED, ele é todo realizado pela Metadados. O débito, ele considera a parte da Metadados e a parte do financeiro, o líquido pago no financeiro. Então, nós temos aqui uma informação, então, daquele valor ali de 23.356,94, vai subir no arquivo contábil 10.302 da Metadados. Os 13.054,94 é o pagamento realizado no financeiro, tá? Então, se não tiver todos os pagamentos na conta de adiantamento de férias, não vai fechar com o relatório. Ele traz o saldo atual da conta. Vou fechar aqui. Se tem saldo na conta de adiantamento de férias, vai ter saldo na conta de estimativa INSS sobre o recibo de férias, tá? Elas andam juntas, que é a previsão do INSS lá no recibo. Vamos visualizar. Estabelecimento 3,
02/2025. Esse relatório aqui para mim vai estar com diferença, porque como não tem virada de chave, ele tem um negativo aqui, porque ele não está acumulando saldo, tá? Mas para vocês não pode ter nenhum valor negativo, tá? Vocês sempre dão uma olhada, emitem ele analítico, verificam essa informação. E se não tem ninguém de férias, ele tem que estar zerado, tá? O saldo atual é o que a gente vai conferir, no caso aqui vai estar fechando, né? Porque os dois têm o mesmo erro por causa da inicialização do sistema. E exporta também e salva. Não pode ter diferença na última coluna também, nesse relatório, tá? E qualquer valor negativo que vocês forem fazer a conferência, ou verificar o que a Mônica falou, se não tem nenhum contrato negativo, enfim, se caso tem, vocês abrem um chamado no suporte para a gente estar verificando esses valores negativos, tá? Arquivo, salvar como. Então, esse é o IC 0002, eu chamo de estimativa. Esse aqui, na maioria dos clientes, né? A maioria dos clientes abriu uma conta, nós solicitamos a abertura de uma conta contábil para a conferência, tá? Porque ele não é INSS recolher efetivo e ele não é o INSS sob provisão de férias, tá? Então, ele é uma terceira informação. Quando a gente realiza o recibo de férias, há uma previsão de desconto no INSS. Então, aquele desconto realizado lá no recibo de férias, ele vem aqui para este relatório, é isso que nós estamos conferindo. Se tudo que foi descontado foi devolvido de igual valor, tá bem? O próximo item aqui, então agora nós temos a parte de provisões, tá? Então nós temos novos relatórios, que são os relatórios de provisão de férias e provisão de décimo. Tem o relatório de adiantamento do 13º salário, tá? Então, o item de conferência 97 mil, a gente confere com o IC003. E o 98 mil, conciliação e insuficiência de saldo, com o relatório IC0004. Como eu não tenho aqui nesta empresa modelo aqui, não tem insuficiência de saldo e nem antecipação, a maioria dos clientes não antecipa durante o ano. Vai lá em novembro, então emite esse relatório. Se tiver antecipação, emite mensalmente, tá? E a insuficiência, se não tiver, não tem problema, tá? Não precisa emitir, tá bom? Mas esses dois relatórios, então, o IC0003 é para o 97 mil e o IC0004 é para a conferência do item 98 mil. Agora sim, o IC005 nós vamos conferir, então, o 95 mil, 95.100, 95.200. Se alguém tiver PIS, vai ter a numeração específica do PIS, se eu não me engano, é 95.300. Visualiza aqui. Acredito que até a semana que vem, mais tardar, né? Essa semana eu vou estar validando os relatórios sintéticos, tá? Então, eles vão ter aqui uma opção de analítico e sintético também, tá? Por enquanto, hoje, ele só tem a opção analítica, tá? Então, nós vamos conferir aqui, colocamos o mês, a seleção. Então, tem duas opções, por classificação contábil, centro de custo contábil. Aí vocês podem
Quem está igual, né? A maioria tem a classificação contábil igual ao centro de custo contábil, tá? Porém, alguns clientes, eles têm duas classificações contábeis para um centro de custo, por isso que a gente colocou essas duas opções, tá? Mas quem é igual pode ser por classificação contábil e 003, tá? O meu estabelecimento, desculpa. A empresa que vocês tiverem ali a opção, tá? Então, ele vai trazer a empresa, o estabelecimento, classificação contábil, todos os funcionários que fazem parte daquela classificação contábil. Deixa eu exportar aqui para demonstrar para vocês. Todos os funcionários que fazem parte daquela classificação contábil. E depois ele totaliza, né? Cada centro de custo, cada classificação contábil, ele totaliza por estabelecimento e por empresa. Então, eu vou conferir aqui só para demonstrar para vocês esses percentuais que ele demonstra. Ele é o do mês atual, tá? Não é o do mês anterior, então é sempre a posição atual. Saldo anterior, pagamento. Quando a gente fala pagamento do mês e respectivos encargos, tá? A gente se refere a tudo que for férias indenizadas e pagamento, tá? Então, vai ter aqui pagamento no mês, um valor. Pode ser tanto férias indenizadas e na mesma linha os respectivos encargos, ou pagamento de recibo de férias, tá? A reversão, ela é débito também. Aqui na próxima versão, na versão 2 do relatório, também nós vamos ter o total do débito e total do crédito, tá? Na versão 1 a gente não conseguiu incluir por falta de tempo mesmo, tá? O do 10º vocês vão poder observar que ele já tem essa melhoria, tá? Porque a gente conseguiu colocar durante a produção, tá? Durante a construção o desenvolvimento do relatório, tá? Então, a gente tem ainda algumas melhorias para fazer. Reversão vai acontecer quando a provisão atual ela é menor, desculpa, que o mês anterior, tá bem? E a provisão do mês aqui, que é a contabilização do mês e saldo acumulado. Então, nós vamos para a última página e nós vamos conferir, então, o saldo atual acumulado. Separamos também INSS empresa, RAT, FAP, terceiros, mas totalizamos aqui, tá? E o FGTS. Então, nós temos 349.292 com 69. 349.292 com 69. INSS sob provisão de férias, 91.863 com 97. 91.863 com 98, da diferença de centavos, tá? E... Opa! 25.406 com 24. 25.406 com 24, tá? Então, aqui, esses relatórios agora não precisa mais ficar planilhando lá na planilha, fazendo consulta no sistema, é para usar, tem todas as informações, ficam observando aqui se tem reversão, que às vezes pode acontecer de algum processo ter apagado a variável, né, de provisão lá, algum contrato, fica fácil identificar qual é o contrato agora. Quando tem, eu fiz um print eu apaguei até o cliente aqui, vou só demonstrar para vocês. Quando tem transferidos, eu até printei, tá? Como que ele vai aparecer aqui agora. Se por um acaso vocês têm transferidos, agora no relatório, por exemplo, ele vai demonstrar, você vai emitir da empresa 1, tá? Se por um acaso você transferiu alguém de um estabelecimento, você tem uma única empresa, você transferiu do estabelecimento 1 para o 2. No final do estabelecimento 2, ele vai ter um informativo
dizendo qual é a empresa anterior, qual é o estabelecimento anterior, o contrato, né, a classificação, o centro de custo, né, da contabilidade anterior. Ele vai demonstrar o saldo a ser zerado no estabelecimento de origem, o saldo a ser composto no estabelecimento de destino. Vocês podem observar aqui que o RAT e FAP, ele pode ser diferente, né, de um estabelecimento para o outro. Os outros valores, tudo são iguais, porém, aqui no RAT e FAP tem a diferença. Então, ele traz exatamente os valores que vocês têm que realizar os lançamentos manuais lá na contabilidade, ok? Então, é só pesquisar por informativo que ele vai demonstrar normalmente no final do estabelecimento para onde ele foi, certo? Então, conferindo aqui, o próximo relatório que eu vou emitir é o relatório de provisão de 13º salário. 02/20/25, por classificação contábil. Eu vou verificar uma pergunta aqui, porque é referente à provisão de férias, tá? Só um minuto. Sobre a parte de provisão de férias, estão me questionando sobre o saldo anterior modificar, tá? Então, se vocês tiverem transferências, o saldo anterior, por exemplo, eu transferi, eu tinha um funcionário no estabelecimento 1.000, ele tinha R$ 1.000, ele foi para o 2, né? Esses R$ 1.000 você vai compor no relatório, ele já vai trazer esses R$ 1.000 que ele está no estabelecimento B, né? No estabelecimento 2. Ele já vem com o saldo, ele já vem com esse saldo anterior indicando que ele está ali. Por isso que talvez você tenha diferença no saldo anterior. Agora, não houve nenhuma transferência. Quando você foi conferir o mês, o saldo anterior modificou, certamente alguma provisão de janeiro foi recalculada. Estou conferindo o mês 2, meu saldo anterior de janeiro não está mais igual ao que eu emiti no relatório anterior. Para modificar alguma coisa foi executada posterior à contabilização. Então, sempre vocês têm que estar em comum acordo. Se modificarem alguma coisa, tem que avisar a contabilidade. Ela vai optar por integrar novamente os números ou emitir o relatório e fazer o ajuste manual, tá? E aqui estão também me questionando sobre a oneração da folha, né? A reoneração da folha. Agora, nesta versão que vai ser disponibilizada na semana que vem, acredito até a semana que vem eu consiga terminar e validar, ele já vai estar com o percentual de oneração de 5%, tá? Já vai estar ok. E também o FAP e o RAT com as 4 casas decimais que ele está arredondando, né? E está dando uma diferença no INSS. Eu vou demonstrar aqui e eu vou exportar, estão me questionando sobre exportar para o Excel, tá? Ele deixa exportar, mas ele fica... deixa eu só demonstrar para vocês aqui. 003 aqui. Eu vou exportar em PDF. O de 10º, tá? E vou salvar como
XLS aqui para ver. E CSV. Estou abrindo aqui. Ele vai ficar, ó, no CSV, ele perde as configurações ali, né? Eu acho até que ele fica melhor do que no XLS, tá? Ó, ele eu acho que no CSV fica mais fácil para trabalhar. No XLS ele fica com todas as linhas aqui, né? Ele fica todo editado. Eu só vou terminar e depois eu verifico a outra pergunta aí sobre importação da rotina do exportador ali novamente, tá? Só um minuto. Então, o relatório de provisão de décimo, esse é o de férias, esse é o de décimo, tá? Vocês já vão observar que esse aqui ele já tem o total do débito e total do crédito, tá? Então, esse já foi com a melhoria, deu tempo que ele estava em elaboração ali, tá? Então, aqui nós vamos conferir 15.070 com 88. 15.070 com 88. 3.963 com 64. E 1.055 com 60. Ok. Então, conferindo toda essa parte dos itens de conferência, se envia toda essa documentação junto com o arquivo oficial para importar, né? E pronto, fechou. Então, a única conferência agora, vocês não precisam mais trabalhar com a planilha, utilizar macro, não há mais essa necessidade, tá? Então, se vocês não... Agora é só conferir esses itens com esses itens, tá bom? Então, como eu falei para vocês, eu acredito que até o final dessa semana, as empresas que sofreram reoneração vão estar apresentando no relatório a partir da semana que vem, vai estar disponível, eu acredito, tá? Outro ponto, o sintético também será liberado, tá? Então, vai ser por centro de custos, sem os nomes das pessoas. Então, só falta o de férias e o de décimo, que já está em fase de teste. Ok? Eu vou demonstrar novamente, tá? Como faz para importar o exportador de arquivo, aquele que estará no link da nossa reunião, tá? Então, você vai em cadastros, integrações, exportadores de arquivos. Outras ações, importar rotina, escolha onde você salvou o arquivo, o nome dele vai ser integração contábil item de conferência, abre aqui e dá um upload aqui, tá? Então, ele tá com a numeração 00099. Você pode dar 2 cliques aqui e colocar a numeração que você quiser, tá bom?
Estão comentando aqui, perguntando para dar exemplos de quando pode haver reversão de férias. Só há reversão de férias quando a provisão atual ela é menor do que do mês anterior. Por exemplo, empresas que têm, trabalham com comissões, né? Que pagam comissões, que têm a média, ou a média fica variando muito, né? Então, como a nossa contabilização é saldo atual menos o mês anterior, é a movimentação do mês, ele sempre vai olhar isso. Então, na média, alguma coisa pode estar caindo, ou a fórmula de provisão, vocês verificaram que estava faltando algum evento, modificaram ela, alguma coisa assim. Só vai haver reversão, só há reversão quando a provisão acumulada do mês atual ela é menor do que a do mês anterior. O relatório analítico de férias por pessoa já é o de provisão de férias, é esse que eu acabei de demonstrar, tá? Ele já vem, esse de provisão, não sei se é isso que você está questionando, mas ele já está por funcionário. Nesta lista, eu vou ler a pergunta e vou comentando ela. Nessa lista há relatório de folha de pagamento, instrução e integração contábil. Essa consulta do IR pode nos enviar para importação? Sim, já exportei ela aqui e vou encaminhar no link. O Guilherme está perguntando: quando tiver a regra 94.300, conciliação de previsão de desconto, em qual relatório eu verifico? Este, este, este item 94.300 ainda nós não temos um relatório para conferência da previsão de desconto, tá? Que tudo que desconta, a previsão de desconto do recibo de férias é somente para as empresas que têm desconto de convênios no recibo de férias, tá? Então, Guilherme, esse a gente não tem ainda um relatório de conferência. Cada cliente tem o seu arquivo, tá? Tem o seu arquivo de exportação, tá? Então, lá dentro dos cadastros, integrações, exportações de arquivo, vocês vão ver que vocês vão ter o do software da contabilidade. Normalmente, a gente cadastrou, quando a gente implantou, a rotina 1, aqui o código 1, enfim, vocês é o que foi passado no treinamento, tá? Esse aí não muda nada, permanece o mesmo, tá? Então, vocês vão exportar aquele para enviar para a contabilidade. O que nós estamos dando a opção de não fazer mais a planilha, né? Que a gente fez um treinamento, uma instrução de como alimentar a planilha, que ela tinha várias contas, né? A gente está substituindo por essa exportação aqui, que demonstra somente os itens de conferência que nós vamos fechar com cada relatório, tá? Então, cada item aqui, na sua maioria, tem um relatório pronto, que era isso que nós não tínhamos para a conferência dos itens dos itens de conferência, tá? Para esses itens aqui fechar, tá? Agora, o exportador permanece o que for de cada empresa, tá bom? Isso não muda nada. Quase sobre a parte sintética, tá? Dos relatórios, todos os relatórios que estão aqui, relatórios
Desses aqui, ó, o adiantamento de férias estimativo, o adiantamento de décimo, a insuficiência, todos eles têm a opção sintética, tá? Sim, todo esse trabalho, né? Vocês sabem que a integração contábil, devido à demanda de folha, né? A parte de relatórios, ela ficou posterior, então, conforme a gente vai liberando, né, as melhorias, nós vamos passando para vocês. Achamos melhor fazer essa reunião porque a maioria ainda não tinha conhecimento de todos os relatórios que estavam disponíveis, então vocês não precisam mais utilizar a planilha em Excel, vocês podem abandonar ela, vocês podem começar a conferir e enviar esses itens aqui e enviar os relatórios para a contabilidade, tá? Que daí a contabilidade tem que fechar com esses saldos aqui, tá bom? Caso vocês precisem verificar por contrato, como eu falei para vocês, tem o exportador, que é o nome dele, integração contábil, contrato. Aí você exporta, você vai ter a contabilização por contrato. Ainda nós temos aqui, vocês pegavam a planilha exportável e jogavam para a planilha macro. Lembram dessa exportação? Que é esse empresa conferência, tá? Essa, caso é o mesmo modelo do item conferência, porém esse aqui tem as contas, né? Então você pode classificar em ordem de regra, né? Esse aqui vocês continuam tendo. Aqui tem o total das contas a débito, tem a contabilização de cada regra, né? No seu total a débito, no seu total a crédito. Então, isso, se a contabilidade, por um acaso, quer ver sintético essa parte da contabilização, pode ser enviada, ela pode trabalhar em cima disso. Mas vocês, é só necessário conferir os itens de conferência. Por isso, hoje, nós fizemos uma exportação somente com os itens de conferência, tá? Sim, não há necessidade mais, porque antes o que a gente fazia com a planilha, aquela planilha de conferência, né? Vocês tinham que ir lá consultar o saldo das contas, colocar e ela fazia. Era como nós não tínhamos um relatório para conferir, agora nós temos um relatório para conferir os itens de conferência e validar minha contabilização. Agora, aí eu precisava da planilha para fazer o cálculo para mim e fazer o fechamento com a minha contabilização. Agora não tem mais essa necessidade, porque o relatório me dá o saldo anterior, débito, crédito e saldo atual, tá? Então, vai agilizar muito o processo de conferência de vocês, porque vocês só precisam conferir estes itens, tá? Caso a diferença de alguma conta, alguma coisa, a contabilidade vai estar sinalizando, né, para vocês. Mas o importante é a gente fechar todo mês esses itens de conferência com o saldo da contabilidade. Sim. Uh, tem também a conciliação, provisão de férias antecipadas, tá? Aqui assim tem o 95, abaixo aqui tem o 95.400, se eu não me engano, é 95.500 e 95.600, tá? As férias, a conciliação das férias antecipadas é quando você dá férias para o funcionário sem ele ter direito, tá? Então, ele vai ficar aqui, ele vai aparecer nesse item aqui, ele vai aparecer 3 valores negativos. Para você conferir, fechar o teu saldo
lá com o relatório, aqui vai estar, por exemplo, menos 1.000, enfim, você pega esse com esse, vai chegar ao número do relatório, tá? Então, ele vai vir aqui com o valor negativo, 349 menos 1.000 vai dar os 348, tá? Então, isso aqui precisa das 6 da conciliação, se aparecer provisão de férias antecipadas, para fazer o fechamento com o relatório de provisão de férias, tá? Caso apareça alguma diferença nos itens de conferência de folha, o que fazer? Tem algum exemplo? Alguma diferença no 90.600, 90.400 e 94.101. Acredito que sejam essas as diferenças que a Mariane está comentando aqui, tá? O 90.600, que é o fechamento dos itens, né? O que ele faz basicamente? Todas as minhas regras de vencimento menos minhas regras de desconto, eu tenho X salários a pagar. Esse X salários a pagar menos meu líquido de folha tem que ser zero. Quando essa conta aí não bate, ele vai aparecer um 90.600. Para localizar quem é o contrato, a gente verifica na contabilização por contrato que eu demonstrei antes. Localizando o contrato, a gente vem dentro da folha de pagamento, consulta, ficha financeira e verifica se o valor da diferença, né? Se o valor, por exemplo, deu uma diferença dos 576 com 92, né? A gente vai na ficha financeira, verifica qual é a rubrica que está apontando a diferença. Às vezes acontece, já peguei vários clientes que fizeram lançamento manual aqui, né? Sem recalcular a folha, e aí o total de vencimento, o total de desconto, enfim, não batia com o líquido, certo? Então ele gera essa diferença também. Outra coisa que acontece muito é o cliente cadastrou uma rubrica nova e esqueceu de vincular ele numa regra contábil. Antes de fazer a geração da integração contábil, se ela demora muito para gerar, vocês podem executar um saúde do sistema aqui, tá? Essa saúde do sistema, vocês reprocessam ela aqui assim, tá? Reprocessa, ele vai demonstrar todas as rubricas. Ó, eu vou visualizar aqui a avaliação do sistema, tá iniciando. Ele vai demonstrar todas as rubricas ativas que não estão nas regras contábeis, tá? Tem uma consulta. Ó, finalizado, eu volto lá na saúde do sistema, exibição, contábil, rubrica sem regra vinculada, tá? A única rubrica que ela não tem regra vinculada é essa 42002, que é o MEI, tá? Que não contabiliza pela folha. Se tiver mais rubricas aí, sem o vínculo numa regra contábil, a gente tem que vincular. Caso vocês não saibam como vincular, vocês ou abrem um chamado com o suporte que ele vai estar auxiliando, tá? Mas dentro de cada rubrica aqui em cadastros, cálculos, rubricas, eu vou, por exemplo, na 1, salário. Aqui tem apuração contábil, tá? Então, toda rubrica tem que estar vinculada a uma apuração contábil, a uma regra contábil. Lembrando novamente que vencimentos somos nas regras de vencimento e descontos somos nas regras de desconto. Toda vez que eu criar uma nova
regra contábil, não é mais rubrica. Toda vez que eu criar uma regra contábil aqui dentro de integração, regra contábil, toda vez que eu criar uma nova regra contábil, eu preciso ir em folha, tabela para cálculo, fórmula de cálculo da folha de pagamento, na validade 15/4/2021, na aba Fórmulas. Aqui tem uma exibição do contábil, ou quem não tem, enfim, é só ir até a última página, tá? Tem uma aqui nos fechamentos, na fórmula. Deixa eu pegar aqui para vocês que eu acabei passando. Aqui, ó. Se esta regra contábil atende somente funcionários seletistas, ou se a rubrica que foi criada, né, e foi adicionada a regra contábil nova, ela é para diretores e estagiários também, nós temos que mexer nesses 3 itens aqui, tá? Soma das regras de estagiários, soma das regras de salários a pagar e prolabore. A maioria sempre é só para salários, tá? Dificilmente uma rubrica agora, no posterior implantação, né, vai ser, mas não é impossível, tá? Que não seja para diretores também ou estagiário. Para estagiário é mais difícil, mas vai na aba, dá 2 cliques, vai na aba desenvolvimento, aqui vocês vão ter cada intervalo aqui, ó, o último assim, ó, verifica total das regras do intervalo 0061. Então, aqui são o intervalo das regras de vencimento. Eu venho editar aqui, adiciono a nova regra, boto a operação aqui no anterior mais, faço exatamente igual à regra que eu criei e adiciono ela. Confirmo e fecho e salvo. Se fosse um desconto, a sequência é aqui, ó, verifica o total da regra do intervalo 141A. Clica no lápis, adiciona e coloca a nova regra contábil, tá? Então, a regra faltando, a rubrica não alocada, alteração de lançamentos geram o item 90.600, tá? O 94.100 é com relação a cálculo de folha na parte de férias, tá? Então, a gente precisa sempre verificar se alguma coisa foi cancelada, enfim. Aí é um chamado de folha, quando acontece o 94.100, tá? E o 94.101 é as férias no mês, elas passam dentro da folha mensal. Tu vai ter um evento de proventos de férias e desconto de férias. Esse 94.101 é esse total aí, o 94, o débito e o crédito tem que ser igual ao valor. Caso dê diferença, tem que abrir um chamado de folha, tá bom? Tem uma pergunta aqui. Quais rubricas são consideradas em proventos e descontos para chegar no líquido? Deixa eu ver se eu entendi aqui. É que daí, para fechar esse líquido de folha aqui, por exemplo, tá? Eu acho que eu entendi. Tu teria que gerar, aqui são todas as folhas junto, porque é tudo que a gente contabiliza junto, tá? Mas o líquido da folha aqui, ele acontece só na mensal, então nós teríamos que gerar um resumo da folha só da mensal, para você verificar quais são os vencimentos e os descontos da mensal, tá? Aqui estão todas as folhas junto, então aqui tem também todos os eventos de férias
nessa relação de vencimentos e descontos para a gente conseguir fechar esse líquido. A gente teria que tirar todos os de férias aqui e fazer a separação, tá bom? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Já tive diferença no fechamento do 94.100, porque o sistema não calculou as férias do mês na rescisão, pois no mesmo mês que o funcionário tirou férias foi desligado, e o sistema não contabilizou na rescisão das férias. Esse é o problema que eu falei que tem que verificar com folha, tá? Eles estavam, eu não sei como é que tá essa parte do cálculo na rescisão, se isso já normalizou. Deixa eu ver se eu passei mais alguma pergunta aqui, só um instante, tá? Deixa eu verificar se eu não li alguma. Relatório analítico de férias. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Então, hoje o intuito de hoje era a gente conversar, bater um papo sobre esta parte aqui da nova conferência, né, para facilitar ali para vocês, para agilizar o processo. Então, vocês podem estar gerando a integração contábil, tudo como vocês faziam, tá? Não modifiquem nada, somente vocês vão ter esse exportador que vai ter só os itens de conferência e que vocês não precisam mais planilhar. Vocês podem emitir os relatórios e conferir os saldos dos relatórios dos relatórios com os itens de conferência. Então, muito obrigada pela atenção, espero que ajude muito essa conferência. Qualquer dúvida, então, nós estamos à disposição. Muito obrigada pela atenção de todos, tá bom? Um abraço e muito obrigada.